evangelizando o reino de Deus, evangelizando Jesus, falando da vida. Tá gostando aí dos vídeos aí? Dá um like, não fica com vergonha não. Ajuda a espalhar a verdade, ajuda a semear o reino de Deus comigo. Se você entende, você vê os vídeos, se você consegue compreender, essa é a minha preocupação maior, é essa, irmão. E hoje o tema vai ser falado sobre esse assunto. Você quer isso para ganhar like, para ganhar dinheiro? Cara, se você conhecesse meu coração, você entender que a última coisa da minha intenção desses meus vídeos aqui é em ganhar dinheiro. Porque o que vale mais, amigão, você conseguir, através do evangelho, através da escritura, você impactar, você causar alguma coisa que você pode despertar o entendimento de alguém para ser salvo e liberto, ou você ganhar 1000 pessoas no canal para ganhar dinheiro, mas você não conseguir, com a palavra de Deus, né, através de você, impactar em alguma alma. Não vale de nada, irmão. Não vale de nada. Sabe por que eu te falo isso, que não vale de nada? Porque isso aconteceu com Jesus também. Você sabia que eram muitos que andavam com Jesus? Era muitos que andavam atrás do Sermão da Montanha? Mas Sermão da Montanha, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero que profundamente você possa pensar, mentalizar e raciocinar. Dessa multidão que andava com Jesus, você sabe quantos continuam acompanhando ele? Você já parou para pensar isso? Muitos corriam atrás dele para ver sinais, milagres, mas ele fazia por misericórdia, porque o desejo dele era apresentar aquela pessoa, ele próprio, o reino de Deus, ele próprio, Jesus, o Evangelho, a salvação, a última salvação que o mundo presenciaria. Né? Quem teve lá e presenciou, né? E tanto que ele falou, né? Bem-aventurado aqueles que não vê e creem que eu existi e que eu sou a salvação. Esses são bem-aventurados. Vocês estão me vendo aqui, né, participando de tudo, mas não acreditam. Amém? E é isso que eu vou falar sobre esse assunto aí. Vou ser rápido aqui, ó. Vem comigo aqui. Vamos falar sobre a importância do que é espiritual. Observa, sempre que Jesus ele veio trazer o Evangelho, Jesus é o novo, né? As profecias, os profetas foram até ele, né? A partir dele, você está vendo o texto aí, né? Ele mesmo dizendo, né? Observa bem na tela aí, que a partir dele, agora é a graça, é o Evangelho. Muitas pessoas falam comigo assim, Alex, então você rasga o Velho Testamento? Não, meu amigão, ele mesmo fala sobre isso. Se cumpriu nele, a partir dele agora é Evangelho. Se você nunca ouviu ninguém pregar isso, se você nunca ouviu falar disso na sua congregação, eu não sei por qual motivo não foi te apresentado essa verdade, né? Ou você mesmo não procurou conhecer essa verdade. Mas a partir de agora você não tem mais motivo para dizer que não sabe, né? Porque você viu o texto aí, é verdade. A partir de agora é Jesus. Tá? E vamos lá. João 6, versículo 63. Tá? Mas eu vou ler a partir do 60 para não ficar vago aqui o texto. Tá? João 6,60. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Observa bem, irmão. Observa bem. Muitos ao seu redor. Muitos acompanhando ele. Não é verdade? Mas é duro, né? Ouvir aquelas verdades quando a mente dele já estava cauterizada com as historinhas dos fariseus, né? Com aqueles papos dos sacerdotes, né? Que eles, como eu falei no outro vídeo, se você viu aí, eu falei sobre a traição de Judas e eu falei sobre a mentira dos judeus. Você vai observar que, infelizmente, eles conseguiram cauterizar a mente deles, distorcendo até mesmo a lei, alguns princípios de Moisés, de Abraão, até distorcendo alguns costumes e tradições dele mesmo, eles conseguiam distorcer e repassar para o povo outra versão que fosse do interesse deles. Entendeu? É como eu falo em todos os vídeos. Se você está achando que isso aí tem alguma referência, alguma coisa que se compare com o que acontece hoje em algumas religiões, é isso aí mesmo, irmão. Eu sempre costumo dizer aqui no canal, as coisas sempre se repetem. Só muda os anos e os séculos, mas estão sempre se repetindo. Amém? Então você vai ver aqui comigo aqui, ó, rapidinho, ó. 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, ó, Jesus sabendo em si mesmo, é Deus, né? Ele já entendia.
Os seus discípulos murmuravam disto. Os seus discípulos, irmão, não era esse, também estava junto os 12. Mas quando ele fala assim, os seus discípulos murmuravam entre si, porque ali havia muito mais do que aqueles 12. Entendeu, irmão? Muito, mas muito mesmo. Ó, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Ele está perguntando, isso tudo que eu falei aqui, você vai ver na tua casa aí, pega João 6, você vai lá em João 6, versículo 22, que vai falar sobre Jesus é o pão da vida para os que creem, né? Que tem a relação com fé. Aí você vai ler ali tudinho, aí você vai parar aqui no 60, onde a gente está falando, para você ter a referência do assunto que a gente está conversando aqui, só para você entender a pontualidade da fé que Jesus trazia para eles aqui. E agora você vai entender mais ainda, presta atenção, 62. Que seria, pois, que visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus estava dizendo, se você está escandalizando com isso aqui que eu estou falando, imagina se você vê subir o Filho do Homem para onde ele já estava. Ele está tentando dizer, né, que ele é desde o princípio, ele é parte de Deus. E ele estava com Deus. E ele é Deus, porque ele é parte de Deus. Aí que eles iam se escandalizar mesmo. Isso que Jesus estava falando para eles aqui, ó. E agora observa bem, irmão, porque eu sempre falo, sempre que você ouvir falar de Jesus, sempre que você ouvir do Evangelho, seja com amigo, seja com algum discurso no YouTube, eu mesmo falando, qualquer discurso em congregação, qualquer discurso que você ouvir, se nesse discurso não transparecer o espiritual, o invisível, é minimamente possível haver relação com o Evangelho. Porque o Evangelho é tratado e se trata sobre as coisas espirituais que resplandece algumas vezes na carne. Não ao contrário. Não ao contrário. Observa bem o texto 63 para tu entender o que eu estou falando aqui. Ó. O Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que traz vida. É o que evidencia, o que traz evidência. Olha só. A carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. Se você tentar olhar de uma visão carnal aqui, você não vai compreender o que Jesus estava querendo dizer. Que Jesus ele sai do superficial. O remédio contra a religiosidade se chama Jesus e Evangelho. Muitos estão pregando religiosidade, né? Eu costumo, irmão, não gosto muito de ficar tocando nisso para a gente poder concentrar no que eu estou compartilhando com o irmão, a minha fé aqui. Mas é preciso, eu sempre, de vez em quando nos vídeos, eu tenho que dar um alerta, porque é uma pura verdade. Tá? Eu não estou pregando aqui para tu se desviar daquilo que tu faz, do que tu frequenta a congregação. Quem sou eu, né? Para ter o poder de fazer isso com você. Mas pelo menos, para me causar algum impacto no seu entendimento, foi para isso que eu fui chamado, irmão. Amém? Vê se você entende. Toda vez que alguém tratar sobre carnalidade, não tem nada a ver com o Evangelho, com espiritualidade. Mas a gente Jesus falou, sei lá, eu li que o Deus do ouro e da prata. Se liga nisso aí não, irmão. Presta atenção no que Jesus está falando no seu coração. Presta atenção no que Jesus fala. Presta atenção com a finalidade do Evangelho. Presta atenção nesse texto, irmão. Medita ele durante a tua semana toda aí, em nome de Jesus, para você poder compreender o que eu estou querendo repassar para você, o que eu estou querendo causar impacto e despertar em você. Ó. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Amém? Tá entendendo? O que é espírito e vida aqui? É o que sai dele, a palavra que ele está dizendo. O que ele está dizendo que transforma é isso. A transformação do universo da carne não tem nada a ver com isso. Vem comigo aqui, ó. Rapidamente. Mateus 26, versículo 36, mas eu vou pular, tá? Você já sabe qual é aí. Você já deve ter lido, ou alguém já deve ter visto alguém lendo, né? Ou alguma pregação relacionada a isso, né? Que é Jesus no Getsemane. E alguns vídeos lá atrás, eu vou sempre repassar isso aqui, que é muita gente nova chegando, que não está vendo os vídeos antigos, entendeu? E eu tenho que falar isso aqui. Observa bem, vamos ler comigo 37, irmão. Pega a tua Bíblia aí, em nome de Jesus. Irmão, se inscreve, dá um like, irmão. E me ajuda, irmão, a compartilhar a verdade do reino de Deus.
Toda vez que você ouvir um homem pregando que ele fala muito de si, não tem Jesus ali, irmão. Irmão, em nome de Jesus. Para pensar isso, isso não tem alguma relevância? Observa bem aqui, ó. Vem comigo aqui no 37, ó. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, acredito eu que era João e Tiago, não é verdade? Começou a entristecer e se angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Fica aqui e velai comigo. Você está vendo, irmão, nesse texto aqui, você vai perceber uma coisa, né? Não quero sair do tema não, mas só para tu ficar ligado. Muitas das vezes as pessoas, mais que você pensa que é teu faixa, teu fechamento, falar: fica comigo aqui, cara. Estou precisando de você. Até Jesus, Jesus, o Filho do Homem, né? Quando você ouvir falar Jesus, o Filho do Homem mesmo, o Filho do Homem, a carne e o sangue, é o Filho do Homem, sentiu na carne, sentiu todo o sofrimento que eu e você possa vir a sentir. Até no sentimento emocional, o Filho do Homem sentiu. Porque ele vai falar aqui sobre angústia. Você depois, com o tempo, você pega e lê esse texto, você vai ver que Jesus está falando sobre... Pede lá, né? Na frente do texto você vai ler que ele fala: se fosse possível, afasta de mim esse cálice. O que seria esse cálice? Seria uma bebida? Não, irmão. Isso aqui está falando sobre uma coisa de dentro dele que tem relação com sentimentalismo. Pensando sobre a situação que ele ia poder passar. Isso é meu entendimento, entendeu, irmão? Vamos lá, rapidinho. Ó. Não, vamos para 40, rapidinho. Ó. E voltando para os seus discípulos, achou-se adormecido e disse a Pedro: então, nenhuma hora pode velar comigo, Pedro. Nenhuma horinha vocês podem fechar comigo. Nenhuma hora vocês podem participar da minha dor. Nenhuma hora vocês podem estar comigo junto orando. Irmão, isso acontece, né? Eu costumo dizer, irmão, que não crie expectativa em pessoas, em ninguém. Eu sei que é difícil. Eu também sou assim. Às vezes eu crio. A gente vai no automático. Mas se acontecesse contigo, a probabilidade de você se decepcionar e se magoar, ela é grande. Crie expectativa em Cristo Jesus, 100% nele. Nesse ser aí você pode confiar 100%. O restante, irmão, se tu confiar, no máximo é 98%. Amém? Vamos lá para o 41, ó. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entendeu? A carne é fraca. Como assim, Alex? Eu já falei nos vídeos anteriores aí, né? Eu também fazia isso. Toda vez que a gente tropeça, faz uma bobeira. Eu também sou falho pra caramba e preciso da oração dos irmãos. A gente começa a dizer assim: poxa, falei porque a carne é fraca. Jesus não estava falando disso, não. Jesus estava falando sobre o espírito. Que quem determina toda a situação, quem toma frente é o espírito. E depois é acionada a carne. Não bota a culpa na carne, não, irmão. Quem relacionou, quem realizou esse desejo, quem tropeçou, quem fez toda essa tua atitude, e a minha atitude, foi o nosso desejo do nosso espírito. Entendeu? Você se deixou se influenciar ou por seu espírito ou por algum outro espírito, seja ele bom ou ruim. E assim foi acionado a carne. A carne está ali parada, irmão, é como se fosse teu carro na garagem. Se você não chegar lá, botar a chave e girar, ele não vai pegar, não. Nessa tipologia, você aí é o espírito e o carro é a carne. Quem liga o carro é você, que simboliza o espírito. Aí ele... O meu faz assim, né? A minha mãozinha. Aí ele pega. Se você não girar a chave, não pega. Vou voltar lá pro texto lá que eu estava falando contigo aqui, ó. Aqui é a confirmação, irmão, do que eu tô te falando aqui é tudo base texto bíblico. É da minha cabeça? Tu acha que é da minha cabeça? Não, Deus deu para mim e eu estou repassando para você. A responsabilidade do que eu estou falando aqui é minha, com certeza. E eu estou passando para você. Amém? Ó, repete, torna repetitivo isso no teu coração. Ó. O Espírito é o que vivifica. Você é uma alma com espírito que carrega um corpo, a carne. Amém? E o pensamento, os seus entendimentos, aquilo que você faz, bem ou mal, tem relação com o universo espiritual. Bem ou mal. E você materializa esses movimentos
através do seu corpo. Seja amor, seja para causar dor, seja para perdoar, seja para causar mágoa. A ferramenta que o espírito usa é o seu corpo. Porque se não fosse ele, você não estava nem mais aqui, né? E depois que desceu a sepultura, já era, né? Segue-se o juízo. Amém? Vem comigo, glória a Deus. Dá um like, se inscreve, irmão. Ajuda a espalhar a verdade em nome de Jesus. Amém?